pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode. Começando mais um Pod.com. Nino Bessa no piano, grande Nino. Lucas Matos na bateria. E o velho Marlon no contrabaixo. A produção é do paulista Carlos Petit, veio morar na Bahia. Provou do Dendê e do Dengo do baiano e não quer mais voltar para São Paulo. Ele que não é besta nem nada. Adriano Moraes, que também é pianista, foi viajar na Europa lá com Carlinhos Brau, dançou, porque Nino chegou aqui, ó, pegou o piano, acho que não larga mais não. Luciano Suede e Adriano Moraes são idealizadores do Pod.com e eu venho aqui dando meus pitacos. Ó, eu gosto sempre de começar dizendo um poema. Torquato Neto, eu sou como eu sou. Pronome pessoal intransferível do homem que iniciei na medida do impossível. Eu sou como eu sou agora, sem grandes segredos dantes, sem novos secretos dentes nesta hora. Eu sou como eu sou presente, desferrolhado, indecente, feito um pedaço de mim. Eu sou como eu sou, vidente e vivo tranquilamente todas as horas do fim. Como pode um peixe vivo viver fora? Pode.com. Bom, eu vou começar aqui com essa figura que eu sou fã por várias razões. Primeiro que é uma artista, né? Petra Peron, drag queen. Isso. Drag queen, né? Transformista? Também. Transformista, né? Faz dublagem, faz de tudo um pouco, né? Se vira Petra? nos 30. Se vira nos 30. Petra, uma honra estar aqui, certo? No Pod.com para conversar com você, saber um pouco mais de você, lá da sua origem, da infância, né? Ai, meu Deus, não me avisa. Lá da sua origem na infância, até chegar nessa figura que tem uma importância muito grande, né, no cenário cultural e político da cidade de Salvador, certo? Então é uma honra estar aqui, para poder conversar com você. A honra é toda minha, agradeço pelo convite, esse estúdio maravilhoso. Quero ficar aqui, quero fazer coisas aqui. Vamos produzir coisas aqui, já ficou. Com certeza esse espaço aqui vai ter. Vamos ocupar. Vai ser um espaço para você fazer muitas coisas. Aí eu aproveito para falar de Ivo, que eu não falei dele aqui. Teve um dia que a gente fez o programa inteiro, eu não falei dele, que ele tá selecionando demais agora. Pode estar eu ou pode estar você na tela nesse momento. Mas se ele quiser, ele pode botar os dois também. Divide a tela e coloca nas dois, né? Você, eu, né? Fica na. Os dois. Você falar assim, eu sempre gosto de fazer uma pergunta que carrega, eu acho que o ser humano carrega durante toda a existência. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Para a gente saber um pouco assim da sua infância, com seus pais na criação, com a vizinhança, com os avós, para poder a gente entender um pouco mais dessa figura fantástica que está aqui na minha frente. Então, eu sou Petra Peron, sou um artista drag queen, né, o transformista aqui de Salvador, Bahia. Já fui Miss Salvador Gay, Miss Bahia Gay, Miss Brasil Gay. Sou de esquerda, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Estou agora, inclusive, secretária LGBT do PT aqui na minha cidade. E venho agitando, fazendo essas agitações culturais, né, trazendo do palco para a rua, da rua para o palco, as redes sociais, as lutas necessárias, né, que envolvem nossos direitos, nossas questões, para mim, enquanto LGBT, mas, sobretudo, pessoa de esquerda progressista. Então, eu estou fazendo algo que eu estou cortando mato, literalmente, assim. E, infelizmente, né? Eu não queria ser primeiro de várias coisas. Eu acho que tem várias pessoas fazendo várias coisas para a gente alcançar que o Brasil seja um país mais legal, civilizado, né? E com direitos, né? Mas até lá, vamos lutar. Então, vindo ao estudante da UFBA, né? Não, da infância, perguntou, né? A infância. Eu sou sergipano. Sergipano? Nasci em Aracaju. Baiano. Sou. Que nem Arildo Deda da vida inteira eu achei, que você conhece muito bem, Sim. que era baiano, né? Mas ele é sergipano. Mas assim, culturalmente a gente pode dizer também que ele já eu só nasci lá. Baiano. Eu com um mês de idade vim pra cá. Meu pai já estava aqui, né? É um baiano que nasceu ali em Sergipe, né? Eu fui alfabetizado na Bahia, né? O resto veio depois. Então, apesar de meus tios estarem lá ainda, né? Minhas referências familiares serem de lá, sobretudo meus pais são do interior de Sergipe, famílias humildes, né? E que foram de alguma forma base para a minha educação do que é hoje. Tanto meu pai quanto minha mãe foram as primeiras pessoas a entrar na universidade da família deles, numa época que o Brasil ainda tinha universidades públicas muito precárias, mas eles entraram, minha mãe em pedagogia e meu pai em contabilidade.
E fizeram esse cálculo para eu e meus irmãos estarem aqui. E aí eu, assim, classe média, né? Estudei minha vida inteira em escola particular de bairro, né? Mas entrei na universidade, fiz história na UFBA, né? Sou historiador, licenciatura. E na UFBA que eu conheci mesmo, assim, o que era a movimentação social, a organização política. Aí construí o Centro Acadêmico de História, o CAIS, lá em 2007. Aí fui pro DCE da UFBA, ocupei a universidade, viajei o Brasil e filiei ao Partido dos Trabalhadores. De lá para cá eu venho nessa luta. Mas foi no modo instantil que eu encontrei esse movimento que hoje eu faço parte, de fato, que é o movimento LGBT, que é AP+, né? É o coletivo KIO, não sei se já ouviu falar, é um coletivo universitário pela diversidade sexual e de gênero. E já tinha essa questão da performatividade, os perfis dos militantes desse grupo eram das artes, de forma geral. Mas era por questões diversas, né, de policiamento, de violência também, de conservadorismo, tanto da minha família quanto da sociedade. Politicamente eu não me assumi enquanto gay, só dentro da universidade que eu fui me assumir mesmo enquanto Com que gay. idade? Com 21, 22. Então, a política me potencializou várias coisas e me trouxe até cá, inclusive a saúde mental também, lutar, né, estar bem, né, enfrentar questões que nos envolvem, né, para a gente estar aqui hoje. E Petra, que aí hoje é minha persona, foi uma coisa assim, sempre gostei da arte drag, assim, acho é muito didático, assim, que por mais que tenha suas contradições, né, é muito didático, assim, abre um canal, assim. Eu ouso perguntar quem é que olha uma drag queen e ela passa despercebida em qualquer lugar. Não existe. Não passa, Não né? existe. Então, e eu sempre consumi essa arte, tanto aqui das baianas, Valerie O'Hara, Gine Mascar, Bagardier Spielberg, Geon, Santiago, né? Algumas mais velhas, outras vindo para cá. Mas Petra veio desse lugar muito de botar para fora essa questão das artes, que meus pais sempre incentivaram. Eu sempre desenhei muito, fiz muito quadrinhos, pintura, sempre tirei muito 10, muita nota em artes plásticas, sempre fui esse aluno, mas na universidade, que sabe aquela coisa do pré-vestibular, que a sociedade bota, vai estudar, e aí eu meio que esqueci, assim, rolou um apagamento, assim, do que era isso em mim, e aí Petra que me trouxe de volta, né, para essas questões. E foi num momento muito complicado do Brasil, assim, quando eu decidi politicamente, vou parar de ter tarefa militante do partido, de assessoria de deputado estadual que eu tinha na época, e vou focar na arte. Foi um pouco antes do golpe que Dilma sofreu, né? Em 2014, que eu decidi, em 2015 eu comecei, né? E quando eu levei a sério mesmo, foi em 2016, era esse caos que o Brasil se iniciou, né? Nós estamos no Brasil hoje por conta daquele Brasil, daquele período. Então eu larguei tudo, assim, não, vou pro palco, vou me jogar, assim. Então, voltei agora para a política, do ponto de vista, né, institucional, nunca deixei, né? O palco é política, a arte, o ativismo existe, né? É fundamental. Mas de outra forma, com essa persona aqui, né, bugando as mentinhas das pessoas, trazendo questões necessárias, urgentes, para mim, para a maioria de nós, e ajudando a Bahia e o Brasil a melhorar. E que tem uma força, assim, né? Eu Sim. vejo, eu já vi campanha, vi tudo, o movimento, a sua figura é uma força muito bonita, assim, e a sua palavra também. Tá gravando, né, gente? Aí tá uma sensação de ao vivo, tem edição. Não tem edição nenhuma. Não tem edição? Nada. Desculpa. Tá ao não tem vivo. edição, não. É Tá. tudo, né? Ok. O que você falar, a gente... A não ser que você não queira. Não quero falar Não aqui. falei nada deixa, que eu deveria falar. Não é porque ele pediu pra botar o microfone. O microfone é maravilhoso, qualidade. Aí se a gente distancia um pouco, eles querem que a gente fale mais perto. Acho que eles querem É captar uma coisa assim, free sound, assim. É, por aí. Boa noite, você de Itapuã que está nos escutando. Vai a música para você. É isso. Aqueles locutores de rádio, eles tinham uma coisa. Aquela voz aconchegante. Ariel Deda me dirigiu numa peça lá no Cordel Vidiverso. Não, A Lenda do Piuí. De Deolindo Kekuchi, mas Deolindo chamou Arildo para dirigir o ator, né? Aí eu tinha um personagem meu que falava no rádio e Arildo queria que eu tivesse o tratamento com o microfone como eles querem que nós tenhamos aqui, né? Que tem uma coisa aqui de um glamour, de uma relação com o microfone. Eu amo. Sim, mas eu não sei nem o que eu ia perguntar. Não, dessa figura sua, figura forte, uma figura que traz um semblante aberto, assim, certo? Olhos expressivos, né? E também na sua fala. E isso tem causado um impacto, assim, bom na sociedade, por tudo que você vem representando, né? Como é que você está vendo esse momento, assim, né?
de poder ter uma drag queen, uma transformista na política. E como é que você tem se visto, né? Como é que você vê também os olhares da política, das figuras da política para uma pessoa como você? O Brasil tem mudado muito, assim, e por mais que não tenha sido pela dor, e eu não acredito que as mudanças tenham que ser pela dor, os brasileiros, eu acho que hoje, pelo menos 10 anos para cá, têm falado na mesa de bar, conversado entre a família, no ambiente de trabalho, questões que até antes não falava, assim, era muito num período eleitoral que se trazia questões e, sobretudo, em quem vai votar. Mas, infelizmente, no Brasil de hoje, né, com a crise muito grande econômica, a fome voltou, o Brasil voltou para o mapa da fome, né? Tem pessoas, muito mais pessoas, milhares de pessoas nas ruas, em condições de ruas, porque não tem outra alternativa, né? E várias outras questões de emprego. E hoje o brasileiro e a brasileira está discutindo política, assim, tem tomado lado no processo, até entende hoje que é no voto, na política, que boa parte dessas coisas vão se transformar, mudar. E aí pessoas como eu, não só é uma coisa isolada, não. Assim, tem um movimento por conta desse conservadorismo, é um contra-movimento, é um contra-golpe também de setores da qual nós fazemos parte, que é exatamente agenciar por... se até agora ninguém falou por nós, se até agora pessoas aliadas estiveram lá até o presente momento, tivemos avanços, tivemos questões que de fato se colocaram à disposição, mas tem uma hora lá, que se não for um de nós, não vai rolar. Assim, não vai rolar porque tem questões específicas, questões de dores próprias, direitos negados próprios, que, claro que é um conjunto de setores organizados, articulados, mas quem vai agenciar fala, quem é que vai escrever o projeto de lei, quem é que vai para o público falar de fato, porque até agora ninguém falou. Né? Inclusive o partido da qual eu faço parte, o Partido dos Trabalhadores, também tem essa, aí fazendo autocrítica, né, porque eu faço parte, negligenciou, né, se acovardou de muitos debates muito sérios e deixou o conservadorismo chegar ao ponto que é hoje. Então, foi assim, algumas pessoas me convocaram para o processo. Assim, de fato, já participei de eleições de Grêmio, DCE, mas nunca me imaginei entrando na casa do soteropolitano, assim, andar na rua. A gente teve 2.500 votos em 2020, né? Sem nenhum recurso, né? No PT. O PT nunca lançou uma candidatura LGBT na história do PT de Salvador. E foi nós em um formato também diferente, foi uma candidatura coletiva. Não era só Petra, era Petra e mais 7 pessoas de diversos setores, cada um de um bairro diferente. Então, a gente trouxe questões à tona que em vários lugares do Brasil também estavam. Eu lembro desse grupo, assim, tinha Sidney Argolo, que era do Bairro da Paz. Sidney, sim. Era Bujão? Bujão. Tampoazeiro, né? Tinham várias... Fundador do MNU, Movimento Negro Unificado. Pois é, já vem numa luta aí de muito tempo, né? Quer dizer, juntando várias frentes, unindo forças. A Jovem Travesti, Xênion, Adola, James, que é do Reaja, né? Ninayara, da Federação, Agente Comunitária. Quando a gente juntou, assim, como eu brinquei, era um megazord, assim, a gente foi juntando assim, questões de pessoas diferentes, locais diferentes, se juntou para tentar sobreviver esse contexto. Aí, te respondendo na segunda pergunta da provocação, a política não foi feita para nós, né? O Estado brasileiro, burguês, não foi feito para pessoas como nós estarem lá agenciando nossas próprias vidas. Então, a gente precisa bugar, a gente precisa fazer coisas que não estão dadas, ter criatividade nos processos, né? E ter paciência também com os nossos, né? Como o Brasil, as pessoas não têm emprego, estão passando fome, o debate assim, de politização, de classe mesmo, entender quem de fato é o real inimigo e como isso muda, é paralelo, assim, é um cenário. Assim, a maioria das pessoas não estão de fato preocupadas por questão do corre do dia a dia, mas as pessoas querem comer, pagar o seu aluguel, enfim, trabalhar. E é uma tarefa nossa, assim, eu acho, na minha opinião, de trazer o despertar. Acho que a gente não passa informação, a gente troca, a gente se convence, a gente conversa, se organiza, mas algumas pessoas de nós têm a capacidade de despertar o chamado, assim, se atente quanto a isso. E aí minha arte ajuda. O chamar a atenção no campo da esquerda, e mesmo a esquerda nunca ter negligenciado, ou talvez ter os principais setores que não deixou até hoje, né? O Brasil tão conservador como é hoje. Isso tem uma coisa, igual a Dilma, assim, uma meta dobrada, assim, uma coisa... E aí existe muita energia, existe muita estrutura, recurso, né? Que nos falta nesse momento, mas é uma luta que, como você falou, tem dado bons frutos. Assim. Eu acho que não tem volta. Quando a gente caminha, a gente se movimenta, a gente anda, e tudo que eu faço é em grupo, é em coletivo, não me vejo... Não é um debate... Por mais ser artista, assim como você, a gente sabe que a luz, a pena, a coisa focada faz parte da performance, ver, ser visto, né? E toda a poesia que possa envolver nisso, mas
Na política isso não cabe, assim, eu acho que eu tô usando minha persona artística para chamar a atenção para as questões, mas a política não deve ser personalizada. Ela está errada agora porque foi personalizada, ou porque foi herdada por um sobrenome para alguém, ou porque somente serve a ampliar a renda própria, familiar, os recursos. Então a gente tem que pensar a lógica ao contrário. Assim. Então, e como você falou, assim, imagine uma drag queen lá no púlpito falando, seja leviano, companheiro, assim, não é algo dado, é algo que não acontece, nunca existiu, né? E por que não existiu? Porque aí é uma questão paralela ou menor quando a gente pergunta assim, por que nenhuma travesti ou por que várias mulheres negras, que são a maioria da nossa cidade, também não teve um lugar na política. Então, é um marco civilizatório, assim, setores como nunca antes minorizados, né, porque não somos minorias, que não estão no espaço de poder, que estamos indo lá atrás. Assim. Como diz o Leo, o poder é bom e eu também quero, né? Se eles falaram que o poder é de branco, eles foram lá atrás, por que se o poder do hétero, cisnormativo, a gente não vai atrás? Pelo contrário, tem que ir pra cima mesmo, dar voadora. Aí, claro que eu faço com classe, né? Eu dou um sorrisinho, faço a louca, a pessoa, eu tô sorrindo, tô constrangendo a pessoa tá ali, você é linda, maravilhosa. E a gente segue. Quando é que começou, assim, a ideia de você de transformar, né, a imagem? Sim, foi isso. Em 2015, assim, eu quero fazer uma coisa que eu nunca fiz, eu quero... E as Valerie O'Hara, que é a minha main drag, né? Vamos lá, Pedral, né? Que é o sobrenome, né, social. Vamos lá, Pedral, bora. Aí um dia, vamos, assim. Só que eu sou uma pessoa organizada, apesar de ser geminiano, um pouco disperso no que envolve a vida pessoal, mas tenho 4 planetas em virgem, assim. Aí eu peguei um caderno, eu lembrei de Thiago Romero, assim, falando assim, qual a cor dos olhos, qual a cor do cabelo, qual o nome dela, de onde ela vem, né? Aí eu escolhi Petra Peron vinha antes, né? Peron veio, sabe de onde? Em 2018, teve um encontro latino-americano de pessoas positivas aqui, jovens positivos. Jovens da América Latina inteira veio aqui para Salvador, fui lá no Corredor Vitória, no hotel. Na época eu era secretário de juventude da ABGLT, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Intersexos, né? A maior entidade que nós temos, maior e mais antiga entidade que nós temos. E tinha um grupo de travestis argentinas que peronistas, né? Que é um movimento forte que existe até hoje, está lá, inclusive, sendo mais uma vez atacado na Argentina. E tudo era peronista, né? O 2, assim, do peronista e tal. E aí, Peron, elas me convenceram que quando eu me montasse, Peron tinha que ser Peron. Elas que deram essa ideia. A Ximenes, até hoje eu tenho contato com ela. É um batismo quase, né? Que vem lá da fonte, né? Da origem. Peron veio daí. E um nome forte, um nome que tem a ver com os caminhos que eu me pretendo para chamar atenção, né? Por mais que tenha as contradições do período histórico dela, mas se coloca no campo da esquerda progressista na América Latina, né? Lutou contra a ditadura do país dela e tal. Mas, e aí eu não tinha um nome. Assim, qual seria o nome? Peron é um nome forte, é um nome difícil, assim. Amanda Peron, não casa Ana tão bem, Peron, né? Aí a gente encontrou Petra. Foi até meu ex-namorado que na época que sugeriu. Petra vem de Petra Herrera, foi uma indigenista mexicana, né, da Revolução Mexicana, lésbica, né? Pode botar no Google lá, tem muitas informações sobre ela. E aí, Petra é um nome que funciona a sonoridade, assim, Petra Peron, assim. Tem uma musicalidade, né? Grande, assim, e foge do comum. Petra vem antes da cerveja Petra, diga-se de passagem, né? É Petra da cerveja, é Petra da cerveja pra gravar, mas vem de anos, eu vou fazer 9 anos de carreira. Duas forças poderosas isso, aí, num nome só. E que cumpria isso que eu queria, né? De pessoas, mulheres feministas da esquerda latino-americana que trouxessem essas questões e identidades, assim. E aí eu comecei. Só que eu comecei assim, eu era muito malhado, né? Voltei a malhar, mas eu era muito malhado. Você já é forte, era mais? Eu era mais. Eu tô voltando agora. Eu era mais, assim. Aí vai querer ficar mais forte aí? Petra agora é super heroína, assim, vai ser uma coisa meio... A gente vai trabalhar outra questão agora. Mas na época eu queria ir pro Miss, por exemplo, né? Sim. E aí eu não sabia andar de salto, eu era muito normativo, assim, né? A minha vida social, assim, não andava de salto, não rebolava, não... Aí eu fui ensaiar, você conhece o Valdo Tavares, sim, né? Muita aula de passarela e tal. Aí fui no Miss Salvador Gay e ganhei, por unanimidade. Só que é um concurso menor, né? Aqui municipal, organizado e apresentado pela Che Marie, né? Que outra também tem alguns anos de trajetória. E aí começou, vamos. Aí o Miss Bahia, apresentado e organizado por Bagagem Rio Espírito, já é algo maior, mais tradicional, né? Com concorrentes da Bahia inteira.
Aí eu fui no primeiro ano, em 2016, perdi, fiquei em segundo lugar. Aí ano que vem voltei, em 2017 ganhei, por unanimidade, Miss Elegância. Fui unânime, assim, unânime, todos os votos em mim. E 3 meses depois eu fui pro Brasil e ganhei. O Brasil por elegância e quase unanimidade também. Ou seja, e quebrei um jejum que a Bahia não elegia uma Miss Brasil há 5 anos. E hoje só tem uma Miss, só tem 2 Misses, que foi Miss Salvador, Bahia e Brasil. A Bianca Novaes, em 2015, e Petra Peron em 2017. Não, em 2013 e Petra Peron em 2017. Então, aí, no Miss Brasil, que eu nacionalizei, assim, minha arte. Eu viajei para 8 estados, com a faixa, fazendo um reinado, indo para o concurso, coroando outras Misses. E 2018 foi o ano das eleições, que decidiu o coisa que está aí, que com fé em já ele vai sair. Então, eu estava fazendo campanha para Haddad, assim. E como no Miss Brasil a gente tem um traje típico, eu fiz uma homenagem a Daniela, eu fiz um clipe com ela, o Samba Presidente, não sei se conhece a música. Sim, sim. Ela, como ela estava sendo muito atacada, ela não queria aparecer no clipe, né? Então eu era ela no clipe, né? Tem vários artistas também da Bahia e tal. Aí começou essa coisa de crescer e aí eu voltar para a política de uma forma diferenciada, do meu jeito, com afetividade, com estéticas outras, né? E Petra Peron, assim, não era mais Rafael Pedral, que veio no Mostro Antigo, de história, aquela coisa, não. É uma drag queen, assim. E aí hoje tem uma legião de pessoas se tocando, se conectando com essas narrativas. Claro que eu sou uma dentre várias na nossa cidade. Temos a Maria Marighella, a Vilma Reis e várias outras pessoas que é uma geração de pessoas com idades de origem diferentes, mas que é uma geração da renovação da política, assim. Como Maria fala, assim, nós somos o bonde do futuro. Assim, daqui a 15 anos, quem vai ser Petra, quem vai ser Maria, quem vai ser Vilma Reis? Não vai ser esses homens mais velhos, mais brancos, que estão na política, inclusive na esquerda. Então, tem uma renovação que está sendo agenciada no nosso país, né? E eu faço parte dela. E começa a despertar, né, a Sim. possibilidade de outras tantas pessoas com esse olhar novo, né? Em Salvador, quando você votava lá 1310, aparecia Petra na urna. Inclusive, você vê assim, quando eu fui votar em mim mesmo, as pessoas não queriam que eu deixasse votar porque eu não era a pessoa da foto. Quando eu aprendi a minha identidade. Perceba que, olha, até o nível de disputa que a gente faz, até o ponto de a mesária não permitir, e aí eu chamar a coordenação lá, e por coincidência, votava em mim, que é um menino jovem, gay também, falou, não, essa Petra é candidata, ela mesma, ela vai votar. Aí eu fui lá votar, e quando a pessoa botava 3 ideias, aparecia Petra na urna. E aí foi um voto com orgulho, assim, as pessoas votaram em uma pessoa e se viu no processo. Muitos LGBTs não votavam no período, até hoje não votam, muita gente. Então, ajudei nesse processo. Vamos para a política, vamos ter lado, vamos lá, se você não fizer... E é uma batalha para se transformar o que precisa transformar, né? Sim. Mas já tem conquistas, né? Sim, com certeza. Aqui dentro tem uns papeizinhos com, às vezes, perguntas ou às vezes pegadinhas. Aí a sorte é da pessoa que pega, entendeu? Tem um contato do baterista? O baterista tem. Baterista aí, ó. Já levantou o ibope, já tá... Salvador te inspira? Salvador é uma cidade ordinária, assim, eu acho. Salvador é uma cidade que você acorda, você sai assim para trabalhar, você tá andando assim num sol lindo, você queria estar na praia, você lembra questões, mas tem dias que Salvador te tira a paciência, assim. É um Salvador muito precário, assim. Eu acho que Salvador é uma cidade que tem historicamente muita beleza, né, natural. Nosso povo é incrível, para sobreviver até hoje teve que fazer muita coisa. Mas tem muita precariedade, muita pobreza. Então, você sendo prefeita de Salvador agora... Eu sendo prefeita... Já é proposta? Já é. O que é que você faz para... Assim, o que é que essa... Gregório de Matos, né? Eu trago sempre essa palavra aqui. O que falta nessa cidade, né? Eu poema de Gregório. Então, assim, o que é que você pode trazer nessa cidade que você percebe que faz falta para que ela não seja essa cidade ordinária? Eu acho que a gente tem que trazer o povo para a política. E eu acho que, em vez de prometer algo, falaria, claro que poderia fazer várias coisas, mas é chamar o povo para discutir a própria cidade. Vocês querem o quê? Em vez de me perguntar o que eu vou fazer. Porque eu acho que tem que sair disso, né? Já é uma você coisa lá boa, né? Escrever, você vai estar com a caneta, mas o que é que você quer? Então, pergunta pro povão. Povão, você lá do bairro da Paz, que só tem um posto de saúde. Um bairro com 80 mil habitantes, só tem um posto de saúde. Precário. Quem mais sabe, né? Vocês o querem próprio povo, né? Aí eu vou dizer o que eles querem? Não. Eles estão lá dizendo o que eles querem. Eles sabem o que querem. Eles são organizados, inclusive. Então, eu acho que falta muito, não só no nosso estado, mas na nossa capital, trazer o povo para discutir. Né? As pessoas, se olhar assim, a Câmara Municipal de Salvador não corresponde à realidade. Se você olhar as fotinhas das pessoas assim, ó, tem 2 jovens
irmão ou filho de alguém da política, né? Então não tem nada a ver com a juventude de fato, periferia, a juventude negra. Tem uma sapatão, que é a Laina Crisóstomo, se não me engano ampliou, eram 6 mulheres, virou 8, de 43 cadeiras. Então, Salvador é uma cidade negra, com a maioria de mulheres, está muito longe da realidade. Então, tem que perguntar para as pessoas o que elas querem, né? Tá, sim, aí perguntar, sei lá, como trazer essa consciência Participação pra eles? política, fóruns, fazer. O PT, inclusive, tem muita tradição com isso, inclusive no sul do país. Haddad, quando foi prefeito, fazia muita audiência pública. O que você quer? Por exemplo, Salvador é uma cidade que você paga mais IPTU do Brasil. Aí você perguntava, você quer o quê? A pessoa falar, não, vamos diminuir IPTU. Vamos diminuir IPTU. Tá, e esse saber o que a pessoa quer já é prefeita. Não Prefeita, não é campanha, né? Não. Já é audiência pública, é orçamento participativo. Uma coisa que a gente raramente vê, né? Às vezes sim. existe uma intervenção na cidade que a população diz não faz isso, não faz isso, faz isso. O eleito vai lá e faz, Sim. contrário ao gosto do povo. Ou seja, essa visão sua já é uma coisa que precisa, por exemplo, a né, Orla de caminhar por aí. Salvador, que é classe média, né? A Orla de Salvador Salvador é uma cidade muito precária. A maioria dos bairros são pobres. E o que tem a classe média alta, ou o que seria elite do ponto de vista econômico, ela está ali na península ali, da Barra, Cordova Vitória da Graça e Orla. No limite ali ao centro consolidado, centro histórico, Nazaré, mas é Orla. Mas a própria Orla, se olhar, a reforma que foi feita no último período não corresponde ao que as pessoas realmente querem. Assim, o que é que foi aquela reforma da Barra para os proprietários daqueles bares? Exatamente. Fechou O que tem de meses, queixa- quando reabriu, continuou vazio. Tem algo errado. A reforma do Rio Vermelho, por exemplo, que é feio até, cafona, assim. Você tira a árvore para botar concreto. Não faz sentido. Uma hora Salvador vai virar um caos. Então você vê que até as pessoas que votam nessas pessoas que estão agenciando a nossa cidade há séculos não estão se vendo no processo também. Então, perguntar pro povão mesmo, o que vocês querem, fazer audiência pública, isso é programa de governo, participação, fazer oitiva, escuta. A Câmara e vereadores tem que sair aqui do centro, tem que ir para a rua, tem que ir para os bairros de periferia, sobretudo subúrbio, cidade baixa, né, que tem a concentração muito maior do povo negro e mais precarizado. Então, claro que, evidentemente, enquanto LGBT tem as questões que estão na ponta da língua, enquanto ambiente da cultura, mas não vou falar pelas mulheres. Salvador não tem uma maternidade. Se eu perguntar para as mulheres que querem sair para trabalhar ou precisam de uma maternidade ou precisam de uma creche, elas vão falar, queremos creche. Salvador não tem uma maternidade. Todas as maternidades das nossas cidades são do governo do estado. Então, se você perguntar para as pessoas, elas vão dizer o que elas querem. Então, não tem isso do poder público não saber o que é bom para a cidade, sabe? Então, eu acho que começar por aí, mudar os métodos, né? Proposta de governo seria mudar os métodos, assim, sabe? Caminhos novos erros. Pegue mais uma pergunta, por favor. Já ia pegar. Gostei dessa. Vamos lá. Nunca ganhei uma rifa, nunca ganhei nada. Nunca ganhou também não. Rifa, acho que não. Porque o nome Petra Peron, já não vale, já foi. Já foi. Então pegue outra. É muito soco pro só coçar. Socó. Saiu soco? É muito socó. É porque minha trava-língua, cabeça, desculpa, às vezes tá problema até em mim mesmo. Como é que lê então? É muito socó. Pro socó, só coçar. Aí você lê e tenta falar sem ler. Pra ver se Eu vou errar. você pedala até o perdi já. final sem cair da bicicleta. É muito socó socó pro soco socar. Pra um socó coçar. É muito... Eu não tô conseguindo ler agora. Se não tá conseguindo ler, como vai dizer sem ler, né? É muito socó pro socó, só coçar. Aí diga, É muito socó. aí diga 2, 3, 4, 5 vezes direto, sem parar, pra ver se você... É muito socó pro soco socar. Quase. É muito socó pro soco... É muito socó pro socó Um socó só. Menina. Um socó só. É muito socó pro socó só coçar. É. É muito socó pro socó só coçar. Não vou conseguir não ler. E agora mais uma. Mas você falou. Tem gente que não fala, não. Tá? Eu li, né? Como começou seu interesse por mural? Isso aí foi pra uma pergunta do outro coleguinha entrevistado. anterior. Que, aí caiu aí, deixou. Você faz mural ou não? Não, menina, não. Ainda não, né? Nunca, se eu falasse... Você canta? Eu encanto. Que maravilha. Não vou cantar, não. Vou cantar? Você canta? Não. Canta. Não? Não. O canto, né? Muito. Nem do chuveiro?
Nossa, é uma boa pergunta. Vocês são músicos aqui. A acústica do chuveiro te engana, né? Engana, né? Por causa do abafamento, assim. E ainda tem um chuveiro ligado, um chiado, a que pessoa não ouve direito. a base, né? É a base, assim, né? Porque às vezes eu tô assim... nossa, eu E você alcancei se encanta cantando. notas no chuveiro. altíssimas. Aí uma vez eu botei o gravador. Essas são coisas malucas. Né? Eu botei o gravador assim, tipo assim, eu achava que eu tava começando a cantar. Assim, meus colegas, meus amigos não. Mas aí eu botei o gravador assim na pia assim e fui. E uma hora eu comecei a cantar assim. Menina, quando eu fui olhar o áudio, não tem nada a ver com o que a gente canta no banheiro. Com o que você se ouvia, né? Acho que é a acústica, né? O piso vai empurrando assim, sei lá, você tem um retorno, não sei, a gente se engana. Gal que cantava com uma panela na cabeça, né? Você já cantou com uma panelão assim na cabeça? Essas panelas de fazer Eu nem cantei, imagina com quanto mais uma panela na cabeça. Mas um poema, recite um poema. Você viu que eu tô aqui botando você numa... Viver e não ter vergonha de ser uma drag queen. Cantar e tombar e mutar um bolsominion que eu vejo por aí. Ah, eu sei que Lula vai vencer e o Brasil vai melhorar. Mas isso não impede que eu repita. Petra é Miss, elegante, militante e bonita. Meus aplausos que eu não tô morta. Jogou duro. Eu improvisei aqui. Você improvisou? Né? Brocou. Aí, ó, tá vendo? Não é pra qualquer um, né? Veja mais a sua sorte. Vamos lá. Como é na rua quando você está montada? Menino. Na campanha foi até uma prova... Assim, eu me montei... Na pré-campanha eu me montei poucas vezes por conta da pandemia, né? Me montei assim e ficava virtualmente, né? Era uma eleição atípica. Mas quando a gente foi pra rua, nas carreatas, né? Teve uma época que eu me montei um mês seguido, assim. Tinha dias que hoje mesmo eu me montei 5 horas da manhã e tô aqui até agora, assim. Aí eu tô quase gatilho, assim. E eu me montei, assim, todo dia e ia pra rua. Pedir voto, carreata, fazer reunião. E, assim, a arte drag não foi uma arte que inicialmente surgiu no dia, fora do palco, assim. Nossa arte é da noite, é a luz, tem um contexto ali que para algumas pessoas não achavam que funcionava. E na rua eu causo várias questões. Desde o boy lá bonitinho, o Uber que paquera, que já... Até muita homofobia, muitas questões, assim. Já entrei no Uber e um louvor ligar lá e aumentar um louvor lá e falar de Deus, não sei o que, sabe? Porque eu tinha que ouvir. Mas hoje as pessoas conhecem mais Petra, né? Eu venho da noite, eu adoro brincar, adoro falar sobre coisas, adoro dar close. E minha arte vem disso. Só que eu coloquei nossa arte nesse ambiente da rua, do dia, do público, né? E não público enquanto um ambiente fechado, público, assim, numa praça, na rua, como lugar sério. Então, quem hoje conhece Petra e cada vez mais vai conhecendo Petra e, consequentemente, minha arte, de onde eu venho, vai levando a nossa arte mais a sério. Então, hoje, na Barra mesmo, que é um lugar onde eu moro, né? Tem muito bolsominion. E eu saio do Uber, assim, entro, assim, às vezes eu vou comprar um pão, tá montado, as pessoas já conhecem. Quando eu trabalho no PT, ali em Nazaré, eu saio, as pessoas sabem quem é, mas vai ter uma pessoa que vai cuspir no chão, sabe? Eu convoco o melhor e o pior do ser humano, assim, não eu, né? Minha persona, minha arte, assim. Então, é louco, assim, você tem que estar só a saúde mental em dia, às vezes com a gente aprovou esse ano a Lei Milena Passo, na Assembleia Legislativa da Bahia. A primeira lei, né, que de fato agencia nossos direitos no Estado. E eu estava montada, né, com mais paetê, enfim e tal, e eu estava na porta. Eu trabalho na Assembleia, eu estava com crachá, eu sou assessor de um parlamentar, Jacó. E na saída, uns homens, assim, enfim, é o perfil, homens brancos e tal, falando alto assim, falou assim: o que é isso aí, o que é isso aí? Pra mim, assim, o que é isso aí, o que é isso aí? Nesse dia tinha, assim, pelo menos 30 travestis lá, ocupando, assim. E você vê que o fato de nós estarmos lá, nossos corpos, minha arte, as personas, e a gente acabar de aprovar uma lei que é exatamente, quando for regulamentada, vai atrapalhar ou coibir esse tipo de atitude, já estava ali, ou seja, com segurança lá, com a casa, o ambiente do povo, né, que vai pensar político, ajudar o Estado, né, a pensar em caminhos. A gente já é convocado na porta, assim. Acabou de aprovar, estamos felizes descendo assim e os caras homofóbicos convocando a gente. Então, você vê que não é à toa que está sendo, né, colocada a lei, né? Você falando assim, aí me vem uma imagem que eu acho interessante, porque a drag é para a noite, né? Sim. É para os mistérios, das luzes, do espetáculo, é né? a mágica. A gente não funciona muito não com luz de baixo para cima. Não funciona. Não funciona, não né? funciona. E aí
tem vários truques, né? Mas aí a imagem que me veio é que essa figura, que é uma figura, é quase que um personagem, É um personagem. humaniza, porque vai para a Sim. rua, para a luz do sol, para o suor, para o enfrentamento de tudo. Vida real, né? E aí é exatamente o trabalho que vocês estão fazendo, né? É humanizar, mostrar para a sociedade que não é uma coisa. Que coisa é essa? O que é isso, né? É um ser humano, né? Então, e é um trabalho que é uma conquista diária, né? Assim, ainda tem muito que bater na cabeça, assim, martelar para as pessoas entenderem, né? Que né? E respeitar mesmo, é o respeito, a diversidade, né? Sim. Eu pensei em coisa, tudo bem. E vamos falar culturalmente, de repente, o que você faria, você no lugar de uma Secretaria de Cultura do Estado da Bahia? Assim, o que é que precisa nessa cidade que tem, assim, o que é mais bonito para mim nessa cidade, daí eu opto por morar em Salvador, tendo a oportunidade de morar em São Paulo, no Rio, e o povo ficar, venha para cá, depois que eu trabalho na mídia, né, global. Sim. E tudo mais. E não deve ser uma decisão fácil, né? E não é uma decisão fácil. A minha opção é de morar aqui pela diversidade, pelo povo e por essa diversidade, assim, né? Então, o que é que você faria, por exemplo, tendo na mão esse poder de trabalhar, de fazer, desenvolver a cultura, né? Por esse lugar que é tão diverso? O que é que falta, fomentar a assim? nossa arte. Nosso povo produz muito. Nossa cidade tem uma diversidade cultural muito grande. Não é só carnaval, não é só axé, que cumpre o seu papel, emprega muita gente ganha dinheiro com relação a isso, o povão mesmo. Mas é financiamento. A nossa cidade não investe no melhor da gente. A gente não tem equipamentos públicos na nossa cidade, espalhado pela nossa cidade. Tá todo mundo concentrado no centro ou no ambiente privado. Então, eu acho assim, a primeira proposta enquanto prefeita no âmbito da cultura é financiamento, é fomenta nossas artes. Mas assim, mudar os métodos também. Porque, por exemplo, se você abre um edital lá, você tem que ter na internet, você tem que abrir um computador. Aí já tem milhares de pessoas em Salvador que não vão ter acesso. que não não tem tem nem acesso. dinheiro para comer, vai ter dinheiro para entrar na lan house, não vai. Aí você já Ou tira uma seja, galera. Já tira. Tem gente que faz arte no busão para se locomover, para ir para algum lugar. E essa pessoa vai tá ali escrevendo o edital. Muito embora eu reconheça que o edital ajudou a sair do balcão, né, da personalização. Porque você é legal, bonito, produz. É meu amigo, eu vou te dar o dinheiro e você produz. O edital ajuda a democratizar. Mas você precisa inventar novos métodos. E eu acho que a gente tem que desburocratizar. A lei Aldir Blanc ajudou muito nesse sentido. Por mais que ainda seja digitalizado, sobretudo por conta da pandemia, muitos artistas, na verdade, muito mais que isso, muitos agentes culturais, a cadeia produtiva da cultura no Brasil inteiro, aqui em Salvador, no Brasil inteiro, acessou recursos só pelo fato de ser desburocratizado. Você não precisa ser CNPJ. Você paga taxas, até para pagar MEI é R$50 por mês. Como é que a pessoa não tem dinheiro para comer, não está nem produzindo, vai pagar R$50 no mês para ter um MEI para acessar, só para dizer que eu estou aqui, entendeu? Então, na lei Aldir Blanc, assim, o mapeamento que a gente fez, as artes e cultura LGBT cresceu muito, assim, nunca antes na história da Bahia, parafraseando o nosso futuro presidente Lula, nunca a drag queen acessou recurso de edital público na Bahia. Nunca, na cultura. Nunca. E por conta da lei de Blanc foi desburocratizado, ou seja, por um CPF, você só tinha que comprovar que produzia, tinha um histórico de produção, você tinha que escrever um mini projeto, dizer como ia fazer, e a prestação de conta desburocratizada. 32 drag queens acessaram esse recurso. Eram CPF, mas todas as 32 estavam linkadas a coletivos ou agrupamentos que era a produção não individual. Nunca existiu isso. Só agora elas produzem. Bagagerie Spielberg faz o Miss Brasil há 26 anos. Tem uma história. Sem nunca ser financiada pelo governo do estado, ou o governo federal, ou a prefeitura. Ela paga, ela faz cultura da amizade, como ela brinca, né? Então, como é que a nossa principal artista, nossa Bahia, que tem mais de 30 anos de carreira, é o concurso mais respeitado de Miss do Brasil, traz Misses do Brasil inteiro, e aqui em Salvador a gente não tem um financiamento para uma pessoa como esse artista ou toda a cadeia que ela produz. Ela aluga, ela consegue mobilizar 2 hotéis na Pituba, fica perto do hotel, ou no caso do Teatro Jorge Amado, onde é. Ela paga a pauta do Jorge Amado, ela paga o transporte das pessoas que vêm do aeroporto, as misses vêm de vestido, trajes típicos, são peças desmontadas para se montar na cidade. E tudo isso ela consegue com amizade. Não tem um Pequenos reconhecimento. parceiros, empresariado, não tem um reconhecimento. Então tem que financiar esse povo, financiar, pagar, é trabalho. É dar trabalho, então, no final das contas, eu estou dando trabalho para as pessoas. A arte é trabalho, você é artista, você paga suas contas do seu trabalho, eu também.
Então, por que é pensar diferente? A pandemia até ajudou o senso comum a entender a importância de nós artistas, inclusive, né? De que não existe um ser humano ser ser humano, né? Com dignidade, sem produzir se você quiser, ou sem acessar culturalmente ou a memória, ou o patrimônio, ou então consumir artisticamente nós. Então, não tem como. É uma questão dada, só que muito perseguida, né? E aí volta ao início. Nós somos perigosos, portanto, negligenciados. Mas se eu fosse prefeita quando eu for prefeita da cidade de Salvador, né? E se não for uma mulher negra, for uma viada como eu, estarei nesse lugar. Na cultura, financiar nós artistas. Pagar para o povo trabalhar, dar trabalho para as pessoas. Você, por se montar, você é vista de um jeito, mas você também vê por uma ótica. Estou querendo saber o seguinte, é como se tivesse duas maneiras de você olhar. Quando você está montada e quando você não está pela cidade. Você, Desmontado, né? Como é que é assim? Tem isso? Você consegue enxergar de um jeito, né, quando está montada e de outro jeito quando não está? Sim, sim. É porque a arte drag a gente não vem da escola, a gente não vem de uma formação. A gente vem muito do improviso, da noite, fazer 10 vezes. Na 11ª a gente entende que funciona e mantém. Tem muito isso, assim. Então, hoje, por conta dessas experiências no campo da política, que é basicamente ver, ser visto, articular, falar, né, ouvir, escutar, eu percebo, assim, hoje, assim. Inclusive, minha existência social, energeticamente, é muito diferente minha personagem. Uma coisa ajuda a outra. As pessoas não levam... Que estranho hoje em dia, né? Que eu acho que é consequência do trabalho, acho que está dando certo. As pessoas levam mais a sério Petra, a pessoa como eu, do que Rafael. Porque talvez seja mais um, entendeu? Então, eu vejo esse distanciamento, eu sei o que funciona e o que não funciona quando eu estou falando de Petra e que eu estou falando de Rafael. Tem brincadeiras que eu não faço de Rafael, porque não vai soar o meu efeito, ou vai pegar literalmente mal. Então, você é artista, né? Inclusive mais gabaritado que eu. Então, você sabe disso, assim. Mas o que diferencia a minha arte das suas é que com a minha arte eu faço uma transição de gênero. Eu performo uma identidade de gênero que não é a minha. Então, por isso, acesso mentes e bugo, ou também convoco o preconceito de uma forma diferente. A gente traz o debate da masculinidade tóxica, né? É um homem com uma peruca, assim. E não é Muquiranas, né? Que na minha se eu for prefeito de Salvador, eu vou acabar com Muquiranas. Já digo, com todo respeito, eu acho que não, né, gente? Não. Então, porque é um absurdo, assim. Então, não é a mesma coisa que a gente faz, assim. São violentos, eles estão ali fazendo uma coisa que eles queriam fazer o ano inteiro, mas não fazem. A maioria são policiais, violentam corpos femininos de LGBTs. Então, aqui é arte, aquilo não. Então, aí voltando, é isso, eu sei esse lugar assim. Petra convoca de uma forma muito mais legal, afetiva, energeticamente diferente, e hoje em dia é mais levado a sério do que Rafael, coitado, que só paga as contas. Através de Petra, Rafael se expressa, né? Assim, coisas que ele, né? Sim. Hoje em dia não expressaria, sei lá, não teria nem coragem ou talvez não fosse aceito, né? Na noite Seria eu já isso? entendi isso, assim. Tem coisas que eu queria falar assim, não, isso é Petra, assim, sabe? Tipo, vou deixar e funciona, assim. Isso a noite ensina a gente. Porque em Salvador, a arte drag transformista tem esse lugar dos concursos, mas o grosso mesmo vem do bar. E não é o local comum da nossa arte no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A gente vem da boate, assim, do palco grande. Em Salvador não, a gente faz horas de show, dublando várias coisas ou cantando. E aí é meio que da energia do carnaval mesmo, assim. Você ficar ali horas e horas sustentando o show, você tem que falar muita coisa, você tem que improvisar muito, sabe? Senão não sustenta. Tem que ter uma desenvoltura, né? Sim. Tem que ter um argumento, tem que ter... Ou então né? ser bonita, né? Ficar parada com... Assim, é um ato político, totalmente, né? Total. Só o Mas fato tem de montar já né? né? Só o ato de montar é um início. Mas é como eu falo, todo LGBT necessariamente luta pela causa LGBT? Não. Todo o povo negro, as pessoas negras lutam pela causa negra? Não. Por mais que tenha contradição, as pessoas se beneficiam por reproduzir preconceitos que atingem a si próprio ou a sua comunidade. Mas isso tem a ver com a classe. Então, não adianta você se montar só. Se você está ali reproduzindo racismo, se você está falando que a peruca
encaracolada, ou a crespa tá precisando passar um ferro ou passar um hidratante. Tem umas brincadeiras da noite, por mais que as pessoas estejam ali energeticamente, ou usando aditivos, bebendo e tal, mas você tá ali também convencendo ou reproduzindo questões. Então, é um microfone, né? É um poder. Então, mudou muito, né? Eu acho que eu tenho contribuído para isso, mas o fato tem muita gente montada que politicamente é conservador. Inclusive, as primeiras candidatas drag do Brasil eram do partido de direita, né? Tem contradições? Tem. Salvador nunca elegeu uma mulher negra para prefeita. A maioria vota em homens brancos burgueses. Tem contradição? Tem, mas eu acho que a gente tem que invocar as pessoas por debate de classe. Você falou que você se assumiu gay na universidade com... politicamente, né? Com 21, 22. E em casa, como é que foi isso? Como é que é? Assim, como eu falei, meus pais são sergipanos do interior, né? Minha mãe é de Barra dos Coqueiros, meu pai é Itabi, Barra dos Coqueiros. E Barra dos Coqueiros é aquela ilha que atravessa uma ponte de Aracaju. Sim. A ilha Santa Luzia. Sim, hoje tem uma ponte, sim, né? Antigamente não tinha. Era a lanchinha lá. Minha mãe é pedagoga, né? Então minha mãe sempre tem uma mente muito mais aberta, por mais que nunca foi como é hoje. E a mulher geralmente é mais... né? Do que o homem, mais a cabeça mais aberta? Por questões... os preconceitos que nós LGBTs sofremos, a homofobia, a lesbofobia, vem da misoginia, vem do machismo. Então, de alguma forma, as mães se conectam mais rapidamente com seus filhos LGBTs. Por boa parte do que nós sofremos, elas sofrem mais, inclusive. Né? A heterossexnormatividade compulsória agencia a violência contra o corpo das mulheres muito mais, inclusive o feminicídio, né? Então... e minha mãe era pedagoga, né? Então ela tinha a cabeça mais aberta. Meu pai não, meu pai no interior, assim, bravo, assim, acessou economicamente, melhorou de vida, né? Mas só mais recentemente, quando Petra entrou na política, porque no começo ele achava que era assim, ele falava, coisa de travesti, não quero aqui em casa, eu até aceito você gay, ele falava. Mas hoje, pelo fato de eu trazer tudo isso para a política, falar para as pessoas, e tudo que eu falo se conecta com vários setores. A senhorinha lá, a criança, já fez muito espetáculo infanto juvenil, as pessoas gostam da arte drag, não tem problema. E as pessoas vão se... Aí ele viu que era algo... não precisava ser sério para eu ter direito de fazer também. Mas no caso do meu pai, hoje ele é uma pessoa tranquila, nesse ponto de vista, fala, eu já vi ele se policiando muito mais, que é um processo, né? Por conta da minha vivência política mesmo. Ele fez campanha para mim, né? Então, legal, né? Uma pessoa que era conservadora pedir voto pro filho que era drag queen num ambiente ele foi se moldando ali para tentar... Vai reconhecendo aí, né? Um trabalho que você faz que é valoroso não só para você, mas para a sociedade como um todo. E é um trabalho que, assim, não é renda própria. Assim, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu não estaria nesse lugar. Assim, na política, para mim, não serve para aumentar patrimônio. Não faz sentido. Então, trabalho, conquista de direitos, né? Agenciar, articular, mobilizar para... E a gente tem conseguido coisas, né? A gente vai eleger Lula, né? Na Bahia a gente fez muita coisa, a gente provou leis aqui na Bahia, a gente tem feito coisas legais em Salvador. Então ele vai vendo que, não, meu filho primeiro está trabalhando, né? Porque na maioria do senso comum, quem é de esquerda não trabalha, né? Porque ela fazendo o quê? E artista também não, então artista é de esquerda... Né? Então, hoje ele sabe que eu vivo, eu pago minhas contas, né? Que na cabeça dele, uma pessoa inicialmente era isso, e dois, que eu sou uma pessoa séria. Eu levo tudo isso para um lugar da política para ajudar os meus e a mim mesmo. Assim. Então, hoje é mais tranquilo assim, com relação a isso. Como é que você vê essa questão da violência, né? Sim. Com os gays e tudo, assim, né? Coisas assim absurdas que acontecem ainda, né? Numa margem muito grande no Brasil, né? O Brasil é o país mais violento e mais mata LGBTs do mundo, sobretudo as travestis. Assim, e todos os dados que nós temos são os dados notificados na imprensa. Então, se vir à tona na imprensa, sabemos que está subnotificado, né? E o pior que a gente não só sabe que isso é o maior, assim, por exemplo, países europeus, vamos se comparar, países latino-americanos, países do continente africano que fazem, alguns poucos, né, que fazem a numeração dessas violências LGBTfóbicas. O Brasil, mesmo só com o número da violência pela mídia, que a gente notifica, ultrapassa todos os países do mundo. E ultimamente, né, nesse governo, piorou. Porque o Brasil sempre foi um país, assim, aí na minha coisa de história, né? Quando o Brasil tem uma participação muito importante na Segunda Guerra Mundial. Bélico, né, sobretudo aéreo, mas sobretudo com a ajuda dos aliados, né, Estados Unidos e Europa, com suprimento, medicina e tudo mais. Tirando os Estados Unidos da América, foi o país mais importante.
Só que na hora quando o mundo se reorganizou politicamente, quando a gente derrotou o fascismo, né, naquele período, os países centrais, eles se organizaram e criaram o Conselho de Segurança, que hoje é o mesmo. Né? A Rússia, que era a União Soviética, os países da OTAN, Estados Unidos, né? E a China depois. O Brasil era para estar nesse lugar. Porque o Brasil sempre foi um país que, política internacional, trabalhou com conciliação, apoiou, né, teve uma participação muito importante na Segunda Guerra Mundial. E o Brasil é o país que abre todos os anos o Congresso da ONU, porque ele era para estar em vários lugares privilegiados, e não é à toa. E o Brasil, no campo de direitos humanos, é um país que sempre foi importante, desde a FHC, inclusive, muito antes, desde esse período do século XX para cá. A FHC teve um papel muito importante, Lula ampliou isso, e Dilma também. E o Brasil sempre foi o país que mediou conflitos. O Brasil não mandava exército, mas estava lá nas mesas para ajudar na conciliação. Lula foi o principal nisso. Né? A política internacional de Lula foi brilhante. O Brasil, a volta de Lula é esperada no mundo inteiro. Só que Bolsonaro está disputando essa pauta. Bolsonaro hoje senta com a Rússia, com o Paquistão, com o Irã, com países de África teocrática, que tem a religião no centro do poder, da Indonésia, e agencia contra o nosso corpo. Então ele diz que, na ONU, ele fala que tá tudo certo no Brasil tentando a violência e que ele trabalha para corromper, então, para acabar, né, coibir. Então, o Brasil é o país que mais mata, o senso comum, o povo do Brasil, assim, as pessoas, o senso comum, sobretudo as pessoas travestis, são violentas, negam elas, né, não dão direitos, não dão trabalho, não acessam educação. E temos o governo que internacionalmente convoca os países para reproduzir isso. Então, hoje piorou muito. Piorou. Assim, desde que eu comecei a militar para hoje, eu perdi vários militantes, algumas pessoas mais próximas, sobretudo travestis. Assim, um número muito alarmante. Salvador tem crescido muito, inclusive. É uma coisa assim, quase quinzenal de travestis que desaparecem, depois aparecem mortas. Né? E tem uma precariedade muito grande e, ao mesmo tempo, uma hipocrisia muito grande. O Brasil é o país que mais mata travestis e, ao mesmo tempo, é o país que mais consome pornografia trans no mundo. Isso os números da internet, entendeu? Meio contraditório, né? Não, tem uma coerência. Hipocrisia. Tem uma coerência, assim. O povo brasileiro é um povo hipócrita com relação aos nossos corpos, sobretudo a população trans. Então, é algo que o Estado brasileiro precisa se atentar mais, operar mais isso. Espero que Lula voltando melhore isso, amplie isso, não está dado. Mas é algo muito preocupante mesmo. Assim. Hoje eu tenho as violências psicológicas, financeiras, né, simbólicas. Evidentemente, posso vir sim, nunca sofri uma violência física. E ampliando meus horizontes na política também não cheguei, nunca fui convocado a isso, mas o Brasil de hoje, se deixar, pessoas como eu, que me considero privilegiado na grande sociedade, também vai ser atacado. Entendeu? E como é para você transitar na cidade, né? A gente está falando de Salvador, assim. Sim. E perceber os preconceitos que vêm, sabe? De onde mais vem? Por exemplo, vem mais da periferia, vem mais dessa classe... Da burguesia mesmo, vem mais da classe média. Eu entrei aqui, por exemplo, nesse prédio aqui, os olhares eram muito diferentes quando eu entro na periferia. As pessoas dão risada. Claro que tem preconceito, as pessoas vão me convocar naquele lugar do humor. Vamos lá, só vamos dar risada a caricatura, né? Mas não chega a ser uma coisa agressiva. Né? De forma geral, não, mas sim, né? Mexer no meu corpo sem me autorizar é agressividade também. Sim. Mas no ambiente de classe, né, de pessoas mais elitizadas, a violência é muito... São eles que agenciam, né? Tipo, quando eu cheguei aqui montada, todo mundo me olhou, todo mundo. E as pessoas que sorriram para mim, me interagiram, foram os trabalhadores, as meninas da recepção, o segurança, oi, tudo bom, a Uber que me trouxe. Tipo assim, você percebe que no limite, quem de fato não quer que um corpo como eu adentre no... E olha que eu sou um artista, isso aqui é uma vivência artística, aí por isso que eu convoco as travestis. Porque eles querem manter a gente, sobretudo as travestis, no lugar da escuridão, da noite, por mais que use os corpos delas. Eu estou falando que existe... Se 90% das travestis do Brasil estão na prostituição porque não tem alternativa, o Brasil é o país que mais consome pornografia trans e também mata, é porque tem esse perfil, o povo da família tradicional, burguesa, que quer manter esse povo nesse mesmo lugar. E eu me incluo nesse lugar enquanto estética, né? Se eu tivesse Rafael aqui, ia transitar e ninguém ia... E é um corpo privilegiado, né? Passante, né? Eu ia transitar, as pessoas iam falar comigo sem problemas. Mas isso aqui, o que é isso aí? Eu vi isso, o que é isso aí? Tipo, E assim, tá, e como é que você se mantém? Eu sou altivo. Porque assim, ataque. Como saiu na personagem, rua, é atacado, né? Como é um personagem, altivez, assim, também. E tô nesse lugar da agência política que
eu fico na minha às vezes, né, por questão de segurança, mas se eu estiver sozinha, mas eu falo, eu vou responder, eu vou debater, eu vou convocar, eu vou para cima, mas não é fácil, não é, vou lá, vou me montar, que legal, assim, não. Tipo assim, eu fui gravar hoje no Pelourinho lá em Alaide e, tipo, várias questões foram colocando até lá, até um dia antes, por exemplo, eu entrar num local... E o segurança, quando eu perguntava no shopping, assim, popular aqui em Salvador, onde é o lugar de maquiagem, assim, a pessoa, mas você vai comprar maquiagem? Tipo assim, é uma besteira, mas isso foi ontem para comprar um item que faltava. Aí eu acordei cedo, eu me montei. Aí peguei o Uber cancelou. Aí peguei outro, aí eu entrei. Aí eu entrei, desci no Pelourinho. Aí os homens lá que se acham gostou, o que é isso aí, isso aqui. Aí o tempo inteiro, assim, eu entrei no local, um ambiente, né, tinha os meus, a política e tal. Depois eu saí, fui almoçar, o que é isso? Ou seja, o tempo inteiro é isso. Então tem uma hora que, se você não estiver bem, ou sobretudo com muito, muito foco do que você está fazendo, né, o que você realmente quer, né, porque você está ali, inclusive, você buga, assim, as pessoas não se mantêm, não. Qual a importância, assim, de um artista, por exemplo, que possa representar? Por exemplo, quem é um artista que você pode citar, uma, duas ou três, ou sei lá quantas, que representa, assim, a classe? A classe? A classe? Você falei certo? Não, é. Às vezes, né? Olha, assim, por que me pareça, se essa pergunta fosse feita há 2, 3 anos atrás, eu diria várias outras, mas hoje eu digo Anitta. Assim, que é uma mulher bissexual, né? LGBT, portanto, e que é uma pessoa que poderia estar fazendo várias outras coisas que está fazendo hoje, inclusive. E está surpreendendo muita gente, né? Não só de números, monetizando, mas politicamente. Eu conversei com o Juca aqui no Pod e ele falou assim, se engana quem pensa que... Figuraça, Juca, né? Se engana quem pensa que a Anitta é bunda e peito somente. O que ela consegue fazer, né? De conscientizar as pessoas, né? Para votar, por exemplo, né? Votar numa pessoa... Ela mobiliza milhões de pessoas no mundo inteiro hoje. Hoje é ela, assim, que você acha que... Aquele Twitter dela, quando ela assumiu o voto em Lula, as pessoas ficaram muito felizes, né? Petista... Mas o último texto, o último parágrafo do Twitter foi a coisa que mais me encaçou, assim, me aprendeu, assim. Você lembra o que aquela... Que ela falou assim, olha, assim, de forma geral, vou votar, é isso mesmo, vão tirar a coisa e tal. E no final, assim, mas eu, Anitta, vou trabalhar para que o próximo período a gente tenha outras alternativas de pessoas para governar nosso país. Perfeito. Assim, ela estava se colocando lá na frente. Eu não duvido que um dia ela apareça como candidata, não. Assim, não duvidemos mais de pessoas como a Anitta, entendeu? E ela é uma pessoa que está levando o Brasil para vários lugares, levando a estética da musicalidade que ela leva, a mulher, o lugar da mulher, do corpo delas, né? Nesse lugar. Então, é a Anitta, assim. Aí você falou que se fosse 2 anos atrás, seria quem? Ou seja, quem já foi? Porque é uma construção também, né? Sim, sim. Eu citaria alguém do MPB, Rita Lee, que eu sou fã, até para Daniela, né? Pensando enquanto projeção, mas tem contradições que eu já falei para ela, ela não gostou não. Que eu não concordo, então ela não concorda, é coisa que eu vou falar mesmo, né? Seria a Gal, maravilhosa, eu amo Gal. Bethânia é sempre musa? Sempre. Não, Bethânia, sem palavras, né? Como diz, ela fala que ela é chamada de diva das divas. As divas chamam ela de diva das divas, né? Alcione, né? Tem um... Não, é uma personagem também, assim, incrível, assim, né? E tem lado, sempre se manteve ali, humilde, né? E com conteúdo, qualidade muito bom, se mantém, inclusive da geração dela aí, pensando Caetano, Gil, ela é a pessoa, a energia dela é a que continua lá em cima ainda, né? Yansan, Ayá, aquela coisa. Então... Bethânia. Voltando à Anitta, o que me aprendeu no começo é porque as pessoas esquecem, mas lembra do Ele Não, daquele movimento Ele Não? Sim. Quando as artistas começaram, e, se não me engano, se Daniela não foi uma das primeiras, foi a primeira, foi uma das primeiras. E Daniela chamou a Anitta e Preta Gil para fazer um texto e dizer Ele Não, né? Que é aquele movimento que a Mídia Ninja, inclusive, da qual eu sou colaborador também, que começou a provocar. A Anitta prontamente vou lá, só que a Anitta ela tinha um lugar de que ela estava chegando ainda no mercado musical que é muito, né, restrito, e ela chamou 2 pessoas que, na minha opinião, assim, ela foi mal assessorada, mas também colocou ela no lugar de projeção e hoje se diferencia muito grande, que foi Ivete Sangalo e Cláudia Leite, né? E as 2 não fizeram, não continuaram. E Ivete só não continuou, como não fala com ela mais até hoje, e na época brigou muito, fazia questão de se diferenciar. Até se você trabalha com a Anitta, Ivete não trabalha. E quem é Ivete hoje? E quem é a Anitta hoje, politicamente, entendeu? Então, de lá pra cá, foi uma coisa que me aprendeu mais de Anitta, assim. E hoje, como ela
prontamente debate os assuntos contingentes do nosso país. Meio ambiente, educação, o tempo inteiro. Ela fala muito mais do que muita gente nossa. Legal, porque você está trazendo uma coisa que é interessante também, que assim, o artista, ele é político na sua arte, Sim, mesmo sim. que ele não entre na política, né? E aí a gente vê a importância do artista se assumir como uma Sim. pessoa, uma figura política. Ser literal, né? Porque É. nós somos políticos, mas assim, É. às vezes tem que se falar, escrever Tem que falar, tem algo que que, se é literal. posicionar, né? Isso, isso. Né? E ela não tem esse... Pessoas como ela, a Ivete, nunca fez isso porque achava que ia perder espaço ou não ia chegar nos brasileiros como deveria. E a Anitta não, tá provando totalmente ao contrário. Totalmente o contrário. A Anitta é chamada em programas internacionais para falar da política brasileira, entendeu? Foi premiada agora, né? Ganhou um prêmio que parece que nunca foi ganho, né? Por uma brasileira. Uma brasileira, né? O melhor clipe latino-americano, né? O Brasil nunca teve naquele lugar. Então ela tá provando que é possível monetizar, ganhar o dinheiro dela, milhões, né? Não é pouco. Mas ao mesmo tempo ter lado na política, lado na sua história, no seu país, assim, entendeu? E muitas erraram, acho, com relação a isso. Canequinha. Canequinha. Beba água também, você tá bebendo água? Tô bebendo. Podia ser um chá de bisco, né? Conhece chá de bisco? Nas lives, eu fazia as lives. Mas chá de bisco emagrece, você não vai... Não, deixa eu contar, chá de bisco, entre aspas. Eu fazia várias. Eu fiz 92 lives, eu acho, na campanha, assim, um ano, assim. Era do dia sim, dia não. E aí tinha uma hora que eu era montada que eu tinha que, enfim, ser mais legal, eu tava cansado. Aí eu botava, pegava o chá, cortava o coisinha, botava aqui, pregava e botava vinho. Ai, então chá de bisco aqui, na hora que eu tava chá de bisco. Mas chá de depois eu bisco quero que emagrece. você leia, depois eu quero que você fale. Você falou que vai voltar a malhar. Eu quero saber qual é a. Vou falar. Defina seu gosto musical em 3 palavras. Isso aí era para outra pessoa que eu conversei. Mas eu meio que falei isso também, né? Dei a dica. 3 palavras, assim, ou 3 ritmos, estilos lá. É pop, que eu adoro dançar, adoro sair disso tudo aqui às vezes, né? E o MPB, que eu amo, sou fã de Rita Lee, sou fã de Gal. E cantor homem? Quem é que você, assim, tem admiração? Admiração, assim? Pela música, né? Né? Pela performance, pela postura, pelo... Eu acho que não tem não, porque não lembrei de ninguém agora, assim. Eu vi aí. Assim, assim, real, assim, eu escuto muito, assim, samba, pagode e tal, mas assim, se eu só olhasse meu Spotify, assim, é uma boa pergunta, assim, nunca me olhei pra isso, assim. É só mulheres. Até porque também tem a ver com minha arte, né? Então, quando eu vou performar, na minha cabeça, funciona no palco, eu dublaria isso ou não. Então, são líricos, no mínimo, femininos ou cantado por mulheres, né? Então... Mas Chico Buarque, talvez, né? Eu pensei aqui nele, assim, Chico Buarque, que traz essa coisa fala do feminino, né? De um lugar que não, lírico, que não é ele, escreve né? Escreve muito bem que não é ele, assim, ou não seria o social dele, assim. Mas... Pegue outra aí pra ver o que é quem. Se vir alguma performance. Subir na mesa e... Existe isso? Gente... O que a cultura drag precisa para continuar a ser respeitada? Eleger uma drag queen vereadora em Salvador. Por que não? Uma drag vereadora. Imagine, eu montadíssima lá. Eu teria um camarim no meu gabinete. Eu acho que tem a ver com isso, assim. Tem a ver com financiamento mesmo, né? Saindo da minha persona, assim. Acho que em Salvador, a gente já mapeou, assim, só em Salvador tem cerca de 263, 264 drags em atividade na nossa cidade. Fazem show, fazem funeral, fazem festa, aniversário, fazem tudo. Tudo, né? Tudo. E... Não falei pra você, não. Alguém deu risada aí? Foi o baterista, eu ouvi, né? Eu dei 3% de olho e já... Tá bom. Nada contra. Não farei nada que você não queira. É isso, lugar do trabalho. Me Baga fala muito isso. Levar a sério, é um trabalho, tem um valor de transporte. Eu não vesti minha roupa e fui lá, que também tem um valor. Você pagou por sua camisa, mas você pagou por se instrumentalizar, pagou para aprender a falar oratória. Você vai imprimir tudo isso no seu cachê, no seu contrato. E a nós também. E nós, drag, como é precarizado, a gente edita, a gente faz nossas redes sociais, a gente canta, a gente dubla, a gente dança, a gente se pinta, a gente é DJ, a gente edita. Quando vai ver, a gente precisa de mais valores nesse sentido. Então a arte drag precisa ser respeitada com monetização, com trabalho. Assim. Chama a drag para trabalhar. E quais são os espaços assim que você performa, por exemplo? Tem ampliado esse espaço? Antigamente era na boate, né? A gente ia indo lá para... Né? E aí começa a ganhar outros espaços, né?
Quais são os espaços que você tem? Esse ano eu só fiz um show. Só fiz um show com o querido George Washington, ele tá me convidando há muito tempo. Culinária musical. Aí eu fui, né? Tava remarcando várias vezes e fui. Foi incrível, pelourinho, né? De dia, assim, tal, né? Comida, bebida, pessoas legais e tal. Mas eu vim da noite, eu vim do Âncora do Marujo, eu nasci no Âncora do Marujo, né? Tem um Carme Lounge Bar da minha mãe drag, também na Carlos Gomes. Tem as boates Salvador, a Tropical, a São Sebastião, no Rio Vermelho. Tem as saunas, que também fazem show. Salvador tem muita sauna com show. A Rios, a Fox, a Clube 11. Tinha a 13, né? Que eu era hosta 13, né? Clube 13. Lá em Itapuã, e fechou na pandemia. Tem o Boteco Paulista no Rio Vermelho. Tem a Cozinha Alternativa também no Rio Vermelho. A gente faz muito show em festa, em aniversário. Algumas que estão cantando, estão ocupando espaços, por exemplo, dos palcos do Pelourinho, como Mary Jane Beck, como Chay Rizzo. O Chay Rizzo canta a cantora sertaneja, assim. A vozeirão, assim, ó. Lá em cima, Mary Jane é mais do pop e tal, escreve sua própria música. Tem 2 EPs lançados. Então, a gente está em lugares, assim. Então, Petra é mais uma dessas outras. Tem drags que estão se jogando na moda. Golden Waldorf já fez várias Fashion Week, várias. Tem uma drag queen chamada Eva Sativa, que ela faz cenário. Ganhou um prêmio agora no festival. Ela é formada em arquitetura e foi para esse lugar do cenário. Então, trouxe a arte dela para esse lugar. Então, tem várias de nós ocupando diversos espaços para além desse local do show, do palco, né? Então, cresceu muito, assim, muito mesmo, assim, a arte. Só que o Brasil está em crise, né? Então, se tem muita gente que não tem condição de sair, se locomover, nós acabamos sendo consequências, né? Estamos em crise ainda, né? Antes da pandemia, pós-pandemia, mas o leque de oportunidade de trabalho para nós se ampliou muito, muito mesmo. Mas ainda falta muito, na verdade. O Carnaval de Salvador tem que absorver as drag queens de Salvador. Não só a drag, né? A cultura e a arte LGBTQ+, as performatividades, o estileto, as danças outras, né? O drag king, né? O Carnaval de Salvador é muito careta, assim, nesse aspecto. A gente até tinha um trio e a prefeitura não Fudunço, e no ano seguinte a gente foi desclassificado porque, tipo assim, foram 10 trios que passaram, 10, todos eram com a banda de axé. Aí a nossa era com performance, com DJ, música eletrônica, coisa... O público era diferente e tal, e no critério lá de classificação, a justificativa estava dizendo que nosso trio era tradicional e não tinha nada novo, inventivo, que trouxesse novidade para o percurso. E todos os outros eram axé. Então, né, os esquemas aí precisam absorver. Enfim, Salvador investe muito em cultura, um entretenimento, né? Não é em cultura, né, necessariamente. Entretenimento serve à indústria, cultura também tem o ambiente da indústria, da monetização, do ganhar dinheiro, mas cultura, Estado, política pública. A gente precisa trabalhar mais isso. Então, trabalho. A drag precisa trabalhar. Ganhar essas coisas, pagar essas contas. Você tem que ganhar para perfeita para poder, né, trazer esses... Menino. Você fez uma peça que eu assisti, que maravilhosa. Uma peça infantil juvenil, a Maria... Infanto Júnior. Maria Cinderella. Cinderela com drag. Cinderella. Drag, né? Cinderella. Fantástica. Foi indicada por Braskem? Fomos. E eu não achei justo eu perder. Fomos indicados ao Braskem. Foi incrível. Eu fazia a Cabrita, a Açucena, né? Eu pegava as vocais e botava... E engraçado que quando a gente estava começando a construir a personagem, era quando eu estava ensaiando pro Miss. Então, querendo ou não, a Cabrita virou uma coisa elegante, a Miss, assim, era a mãozinha e tal. Sim. E as crianças adoravam. Era maravilhoso, a plateia se divertia muito. Ganhei muito voto com os pais dessas crianças que lembram até hoje. Né? A gente ficou em cartaz 3 temporadas. A do Braskem mesmo foi a mais cheia, de fato. A gente encheu todas as sessões, colocou extra e tal. Foi a peça surgiu do final de um concurso de Valer Vara, o Super Talento. Fui lá naquele teatro em cima ali do Gregório de Matos. A final foi lá, né? E aí o nosso grupo de amigos, que a gente tinha um coletivo chamado House of Gloom, né? Coletivo de drags, a gente começou juntas, a gente foi ajudar a Melissa Edward, que ganhou, né? Ela era a Cinderela. E a gente tinha que mudar, linkar a Cinderela com a arte drag, só que no sertão. Então a gente roteirizou tudo isso, os personagens começaram a surgir daí. E ela ganhou, né, por unanimidade, tal, o concurso. E foi tão bom que o Teca Teatro, do Marcos e da Luciana, adorou a ideia, chamou a gente para conversar e a gente adaptou pro teatro. Né, ampliou. E tinha uma estética bonita, a coisa do cordel, com estilogravura, umas projeções. Só projeção, não tinha cenário, era cadeira. O cenário era projeção, né? Isso, e foi muito bom, assim, foi uma experiência incrível,
levou a gente para lugares diferentes, ampliou nossos horizontes também. Uma experiência profissional, afetiva muito boa para mim também. Criança, né? A gente e o elenco todo era transformista, assim. Se não drag queens, né, que são artistas fora do palco, algumas pessoas tinham alguns atores e atrizes, mas os personagens eram travestidos, assim. O gênero é outro. Então todo mundo era bugado. E toda criança adorava, achava incrível e não tinha problema nenhum. Então isso ajudava os pais também a trazer questões. O texto era legal, assim, era muito bom. Então a arte, nesse caso, sendo um instrumento, uma ferramenta para essa transformação que é preciso, né? Discutir, trazer questões, né? As crianças não são preconceituosas. Exatamente. Né? Embarcavam, gostavam, se identificavam ali. Odiavam a madrasta, odiavam ela, porque elas, os poucos discursos preconceituosos vinham exatamente dela, que era a vilã, né? E todo o elenco, todos os personagens, desde os animais, né? A própria Cinderela, que era vítima, todo o contexto era meio que vamos acabar com isso, assim. E tinha um desfecho nesse sentido. Então as crianças catavam, assim. Não gosto dela, era contra o senhorzinho, só porque a Cinderela tinha um pezão, assim. Perceba que eram umas coisas aparentemente detalhes, mas a Cinderela, as princesas não têm pezão, né? Não são pequeninas, não são grandonas, não são másculas, né? E elas falavam, sim, por que não? Tem que ter, vamos ter, tipo assim. E as crianças se conectando com o nosso texto, era muito legal. E essa coisa do que você falou, da Malhação, sim, é o quê? Qual é o projeto? Pode falar? Assim, eu malhava muito antes, né? E eu tive eu caí antes de Petra, muito antes de Petra, caí de uma escada muito grande, assim. E aí eu caí em cima de meu pé e torceu, assim. Eu rompi uma área alimentar. Então, até hoje, eu não fiz cirurgia porque não podia e eu não tenho cirurgia para isso, né? Então, até hoje, eu preciso exercitar muito a perna. Para fortalecer. Eu fiquei 6 meses sem andar por conta disso. E aí, por conta da postura, o joelho direito começou eu tenho um pé menor que eu. Aí começou, ou seja, se eu não me exercito, minha mente fortaleço a perna, ele dói. E aí eu comecei a malhar por conta disso, assim, né? Malhar, e aí um viado malhado se dá melhor na pista, né? E aí Petra, o Miss, eu emagreci, assim, emagreci mesmo para ganhar tudo. Aí me mantive rinado, entreguei todas as faixas, depois fui ficando de boa. Só que eu voltei a malhar mais recentemente, foi inclusive na pandemia mesmo, em casa, tal, assim. E aí hoje eu quero conectar essa estética que era minha socialmente, né, de Rafael, por mais que tenha essas contradições, né, porque é uma coisa muito normativa, mas com Petra. Aí eu quero fazer Petra mais heroína, assim, os meus looks ultimamente tem mais, o corpo não é, eu não uso sutiã mais, né, o corpo não tem mais simetria, é um perna menos. Eu mandei fazer um escudo do PT, literalmente. Eu tenho um escudo que defende você. Eu tenho uma capa da visibilidade, que é enorme, dourada. Mandei fazer o foice e o martelo, né? Então eu estou imprimindo esse lugar da drag que estou lutando por você, assim. Claro que, né, eu não é herói, não é legal, mas assim... Sim, mas é bacana. O literal trazer... Ah, sim, de fato. Porque na prática... Eu faço isso, assim, de alguma forma. E como você falou mais cedo, tem uma coisa didática nisso, né? Tem. Tem uma coisa didática aí, né? Para a pessoa entender melhor, né? Essa luta, né? Então, precisa de uma super heroína. Às vezes, no Brasil de hoje, a gente tem que ser literal. Às vezes, se a gente pegar um texto, um poema, fazer uma performance, hoje a gente tem nem tempo, assim. Às vezes é tão urgente que a gente tem que gritar e falar a coisa numa frase só para falar seu ouvido e tentar disputar. Então... a gente tem que também trabalhar com o ativismo de uma forma que a maioria das pessoas, do povão mesmo, entendam, se conectem, entenda não, que as sabedorias têm diversos lugares e camadas, mas se conectem com aquilo que você está falando, né? Então, eu estou cumprindo esse papel, assim, se eu olhar Petra hoje, assim, Petra tá mais heroína, assim, mais... Eu diminui o salto, sabe? Assim, tô mais de tênis, igual a Daniela Merkel, assim, né? Pulando as coisas assim, né? Então... Que é uma estética mais legal, eu acho também, assim. Acho que cumpre um papel, assim. E eu sou muito gamer, eu sou viciado, sempre nerd. Adoro Marvel, adoro... Aí eu tô meio que linkando, assim, né? E ela tem uma dinâmica, né? É dinâmico, né? Vai tendo uma transformação também, sim, né? Vai... É como se precisasse montar de um jeito, né? Para poder apresentar e daquilo vai, sei lá, vai humanizando, vai... Sim. Né? É uma nova era, assim, eu brinco assim. A nova era de Petra, essa coisa Miss... Depois candidata, vai ser Petra super heroína, assim. Até para renovar a estética também, enfim, é um conceito, assim, entendeu? E que me ajuda, assim, a questão da saúde
E a questão estética também, né? Da E autoestima. assim, é como se fosse uma metamorfose constante, como é o ser humano, Sim, né? sim. Ninguém é igual a vida toda, né? E Vai funciona, e Petra funciona assim, aí pensando, né, olhando de fora. Tem um rosto e quando eu uso peruca muito grande, meu corpo fica proporcional, assim, quando mesmo malhado, assim. Se eu estiver num palco com salto, você vê um mulherão, assim. Você não vê o músculo, assim, em si, você não vê, entendeu? Sim. Então, aos poucos eu tô... Tá funcionando, assim. E os contatinhos aumentaram, as gambiarras, então... E quais são os planos, assim, futuros? Na política? Então, eleger Lula nesse momento, né? Temos 28 dias, né? No dia que for pro ar, não sei, mas a gente tem que eleger Lula, né? Reeleger nosso governo do estado aqui com o Jerônimo. Estou coordenador da candidatura do meu deputado estadual, né? Assim, meu Jacó, né? Jacó Lula da Silva é minha catapulta, né? O que nós fizemos em 2020, nossa candidatura coletiva não parou, muito pelo contrário. Estou aqui literalmente com força na peruca, me montando e fazendo muita coisa legal. E me preparando para agenciar esse espaço que a gente tanto almeja, ampliar, né? Já que lá se elegeu uma sapatona, lésbica, mulher negra, para a gente ampliar esse campo da diversidade sexual e de gênero na Câmara de Vereadores de Salvador. Então, meu foco, assim, eu sou uma pessoa muito disciplinada, é 2024. Assim, meu médio prazo, curto e médio prazo, é 2024. E ajudar o nosso país a melhorar, né? Lula se elegendo não vai estar dado, né? 2023 vai ser um ano muito difícil, a crise vai tender a se ampliar. E vai ter muita gente criando expectativa no nosso velhinho e ele não vai estar resolvendo de início. Então, vai ter muita gente como eu e você para estar ali organizando, pautando, disputando, né? Porque eles podem errar também, não vamos nos iludir, né? A esse ponto. Então, continuar fazendo isso. Acordar todo dia, vou lá, vou fazer o quê? Vou lá cumprir, vou militar, vou organizar, vou pautar e trabalhar aí daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, a gente olhar para trás e olha o que a gente conquistou, né? Então, esse é meu foco. Vou voltar a fazer show, né? Preciso, eu gosto, né? É a minha terapia mais barata. Preciso voltar a fazer show. E algum projeto de teatro também? É um convite? É um convite? Para você? Não sei. Foi isso, né? Tô aberto já. Deixa eu ligar para o meu empresário. Ele autorizou, tá ok. Eu quero sim voltar à experiência. Porque foi tão bacana você fazendo, Sim. né? Assim, o que você já fez de teatro, que eu penso que não dá pra sair, né? Não dá pra não... Porque depois do teatro demorou um pouquinho, veio o Miss Brasil e a pandemia, né? Aí não tive como voltar, assim. Mas é uma experiência incrível e, assim, é muito diferente da noite, muito diferente do bar. Assim, as pessoas estão literalmente... Foi a única experiência até agora? Foi a única, primeira e única. Achei que tinham mais. Não, primeira e única. Maria Cinderguela, cordel da Maria Cinderguela. E o público está literalmente concentrado, né? Que é algo que a gente tem que lidar na noite, né? As pessoas não necessariamente estão olhando para você. E o show vai continuar. Então, e isso ajuda assim a gente cresce assim. Só que eu acho que aí eu vou voltar a estudar, eu preciso voltar a estudar, não só no campo das artes, mas como gestão pública. Eu quero voltar para a sala de aula, né, dar aula. É uma coisa que eu gostei muito quando eu fiz e quero voltar. Então, é muita coisa, né? Geminiano pensa muito disperso, né? É voltar da aula, ampliar meu show, ampliar essa narrativa no campo da política. E quem sabe o teatro, por que não, né? Só falta convites. Que a gente se encontre aí pelos palcos, né? Fazendo alguma coisa, alguma peça. Vamos. Petra, sou fã do seu trabalho, assim, desde sempre, né? Como artista, como ativista política, assim, e torço para que cada vez você consiga mais espaço para se expressar e consiga mais realizar, né, seus projetos, porque são projetos sociais, né? Projeto que acolhe muita gente. Axé. A gente está encerrando aqui. Né, e se tem alguma coisa que eu não perguntei que você queira falar, fale agora, eu calo-se para sempre. Estou solteira. Obrigada, gente. Obrigada, banda linda. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando por mim, por vários. E sigamos pelo Massa. certo. Eu que sou grato, viu? Sucesso aí sempre. Massa. Como pode um peixe vivo viver fora? Vinheta e tudo. Massa. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode, ponto. Pode.